Um encontro pode fazer toda a diferença, se tratando de relacionamento conjugal ou familiar. O que eu quero dizer com um encontro? Muitas vezes a gente quer que as pessoas adivinhem o que a gente precisa, o que a gente está pensando, o que a gente espera, o que a gente gostaria que acontecesse. E aí isso vai acumulando e vai gerando muita frustração na gente. Por quê? Porque naturalmente, provavelmente, não vai acontecer aquilo que a gente esperava que acontecesse. Então a gente precisa, de fato, expressar as nossas necessidades e ensinar os nossos filhos a expressar essa necessidade. Além disso, pensando no âmbito familiar, é fundamental que a gente pense numa perspectiva de união, onde todo mundo faça parte daquele problema com foco em soluções. O problema, ele já existe. O que está te incomodando já é evidente. O que incomoda o pai ou o irmão, enfim, qualquer problema, vou dar alguns exemplos mais pra frente, eles já existem. O que adianta a gente ficar martelando e gastando uma energia danada em cima desse problema, sendo que a gente pode focar em solução e principalmente com toda a família envolvida, onde outras cabeças também estão pensando para resolver tal problema. Então vamos dizer que, vou pegar o exemplo de uma paciente que eu atendi inclusive hoje, por isso que eu me inspirei a fazer esse vídeo para vocês, que a gente está fazendo um acompanhamento há um tempo, que um dos desejos dela era que de fato todo mundo voltasse a comer à mesa, porque ela entendeu a importância desse hábito, da introdução desse hábito, do resgate desse hábito na família dela. E há muito tempo já era tudo muito distorcido, então o filho adolescente já comia no quarto há muito tempo, as refeições eram feitas no quarto, o pequenininho dependia de uma tela para comer, e aí ela já beliscava ali junto com o pequeno e totalmente desconectado, porque o pequenininho estava na tela. O pai chegava mais tarde, então muitas vezes comia sozinho, porque ela estava ocupada fazendo outras coisas, ou seja, não havia, nesse momento que é de total importância, não havia esse momento familiar, onde não havia nutrição mental e nutrição familiar e nem física. Por quê? Porque quando a gente está se nutrindo, a gente precisa estar conectado ao alimento, conectado ao sabor, ligado na forma que a gente está comendo, entendendo o impacto que aquilo ali tem no nosso corpo. E se a gente está no quarto, na frente de um computador, na frente de uma tela, comendo, beliscando desconectado, enfim, muitas vezes o pai comia sozinho, sempre acompanhado do celular também. Então, muitas vezes a gente tá perdendo a grande oportunidade de nutrir a mente, nutrir a família e nutrir o nosso próprio corpo. E ela não queria mais isso. E aí o que ela fez? Me procurou e aí eu sugeri um encontro. O que é esse encontro? A gente chama na disciplina positiva de reunião de família, reunião de casal. Eu gosto de chamar de encontro para não parecer que é uma coisa engessada ou uma coisa que é chata, e sim, o objetivo é resolver problema da melhor forma possível. E é uma oportunidade que você tem de levar uma necessidade sua, que muitas vezes os outros não estão sabendo que isso dói em você, que isso incomoda em você. Então, ela pegou e trouxe a pauta, ela combinou e falou, pessoal, vamos conversar, vamos ter um encontro em família, quero conversar, quero expressar uma necessidade minha, que vocês juntos me ajudem com soluções, tá bom? Ok, beleza. Então se encontraram, aí eu não sei se foi no final de semana, ela definiu que o importante, depois eu vou falar o passo a passo, tá? Vou contar como é a história dela e depois eu coloco o passo a passo para ficar mais compreensível para você, se você quiser fazer aí na sua casa. Então, ela pegou e colocou, gostaria que voltássemos a comer juntos à mesa. Tô sentindo falta disso, tô sentindo falta de olhar no olho do fulano, que tá sempre no quarto. Eu descobri que comer na frente das telas não é saudável, então eu quero que o pequeno pare com esse hábito, desenvolva novos hábitos e que a gente tenha um momento em família para saber como foi o dia de cada um, pra gente entender como que tá cada um, porque só de olhar, se a gente se conecta de fato num período maior, e a mesa é maravilhoso, porque é um momento onde tá todo mundo no mesmo nível, né? Não tem uma criança pequena com um adulto olhando para baixo, então tá todo mundo no mesmo nível ali de olhar, então isso é muito bom, esses encontros à mesa. E ela trouxe essa necessidade, essa falta que ela tinha, essa vontade que ela tinha. E aí ela deu a solução e pediu soluções
para os demais. E aí todos eles juntos deram soluções para esse problema. Bom, não dava para ser todos os dias, porque não era a realidade da família, tinha o horário do trabalho do pai, ele chegava um pouco mais tarde, tinha já o hábito do adolescente, da criança pequena, de frente às telas, de estar sempre isolado. Então, claro que não poderia ser de uma hora para outra. Então, ela jogou a solução de ter uma refeição junto. Ela fala, a solução desse problema é ter uma refeição na semana juntos. Eu gostaria muito que a gente tivesse isso juntos. E aí toda a família reunida nesse encontro trouxe as outras soluções e aí eles escolheram no final a solução de que pelo menos uma refeição na semana seria feito juntas. E isso tinha uma data marcada. Seria importante porque isso eu expliquei para ela, que é importante quando a gente vai desenvolver um hábito, a gente ter de fato um planejamento, um dia, hora, se possível, não de uma forma engessada, mas de uma forma que o nosso cérebro ele pare de se preocupar porque ele já sabe daquele acontecimento. Então fica mais fácil para o pai se organizar no trabalho, fica mais fácil para o adolescente compreender que aquele momento é da família, então ele não vai estar fazendo algo que seja importante para ele naquela hora. Então eles definiram, vou chutar o dia aqui, quinta-feira à noite é o dia da família. E aí eles juntos passaram a desenvolver esse hábito. E eles viram, aí eu atendi ela hoje, e eles viram como que foi um ganho maravilhoso. Inclusive o adolescente trouxe, óbvio, falou da forma dele, mas trouxe o que ela me falou, eu entendi nitidamente que ele estava falando como ele estava se sentindo mais amado e como foi importante aquele momento. Então a família, ela se uniu muito mais, a família se conectou, ela não morreu com esse problema dentro dela, com essa frustração dentro dela, então ela focou em solução, ela falou das necessidades, ela ouviu os outros. Quando a gente escuta os outros, a gente passa a compreender, tem mais empatia. Então assim, ela poderia jantar todos os dias, mas o marido não. Então, ouvindo a solução do marido de que, olha, tal e tal dia eu tenho reunião até mais tarde, então esses dias eu não posso. Então, quando a gente conversa, quando há um diálogo, quando há foco em soluções, gente, a coisa flui, que é uma beleza. Então o convite é, um encontro pode mudar tudo. Programe encontros, preferencialmente semanais, para desenvolver problemas, focar em solução. Em vez de ficar aquela reclamação, você sempre reclamando da toalha que tá em cima da mesa, em cima da cama, você sempre reclamar da cama que tá bagunçada, você sempre reclamar dos brinquedos que estão jogados, tá sempre reclamando, o marido sempre tá reclamando, eu tô chutando marido, mulher, essas coisas, mas assim, cada um com a sua realidade, né, gente? Então, tá sempre reclamando que quando chega a comida não tá pronta, o outro tá sempre reclamando que tá sempre comendo sozinho, enfim. Em vez de a gente ficar sempre reclamando de alguma coisa, sempre só cobrando e reclamando, vamos focar em solução. Então o objetivo é o quê? Ter um encontro semanal. Por que é importante ter encontro semanal? Para não ficar esse excesso de cobrança. Quando a gente já sabe que vai ter um momento específico pra gente focar em soluções e que todo mundo já vai estar com a mente aberta para isso, porque sabe que aquele encontro vai acontecer, fica muito mais fácil. Então, vamos dizer que é importante toda segunda-feira, 8 horas da noite, vai ser o encontro de família. Porque aí todo mundo já se programa, todo mundo já se prepara, já tá na agenda como um momento importante, já sabe que é semanal, então a logística fica muito mais fácil. E lembrar que isso é para trazer alegria, não para ser, ai, que saco. Claro, alguns adolescentes, algumas crianças, elas podem começar a reclamar, principalmente no começo, sim, porque elas não estão habituadas. E cabe a nós trazer leveza e diversão para esse momento. Então pode ser num momento de jogo, aí depois faz a reunião, um encontro. Pode ser um piquenique que vocês combinem de fazer um encontro numa forma de piquenique. Pode ser, enfim, usar a criatividade, uma coisa que não precisa ser longa, não precisa ser 1 hora de reunião, de encontro, e que precise que demande de muita coisa. Não, o objetivo é ele acontecer. Então, trazer de forma mais lúdica com crianças pequenas, se for um encontro de casal, por exemplo, às vezes vocês precisam definir algo importante antes de alcançar o filho de vocês. Então, vocês dois precisam se alinhar antes de fazer uma reunião de família. Então faz um jantar, à luz de velas, vocês gostam de um vinho, faz uma massa, enfim.
é para trazer com alegria. E aí que esse dia seja fixo, preferencialmente a hora também. E aí e vocês vão começar a trazer as pautas. A gente sempre fala que é interessante ter um potinho que a gente vai depositando os problemas que eles precisam ser resolvidos, porque a gente não vai conseguir resolver todos de uma vez, para não ficar aquela confusão, aquela cobrança o tempo inteiro ao longo da semana, sabendo que tem um dia certo para isso. E porque a gente precisa entender que são pequenos steps, pequenos passinhos. Não dá pra gente querer mudar tudo na nossa vida de uma hora para outra. Então, acumular os probleminhas nesse potinho é bom porque cada semana vai tirando um, às vezes dois, porque às vezes um é mais fácil de resolver, as soluções elas são mais viáveis e fica mais fácil de resolver. E aí pega esse problema e vamos. Então, gente, hoje a pauta é essa. Claro que é importante que a gente faça um rodízio onde os problemas de todo mundo sejam falados. Se hoje foi o da mamãe e ele já é mais difícil de ser trabalhado, então na semana que vem o do papai, na outra do filho tal, na outra da filha, né? Não ser 3 semanas seguidas o problema da mamãe, claro. Então é importante que todo mundo também fale, expresse as necessidades do que gostaria que fosse para a pauta desse encontro, dessa reunião. E aí, para o clima ficar ainda mais agradável, o nosso cérebro, ele fica muito melhor quando ele recebe mensagens positivas, de reconhecimento. Então a gente começa essa reunião, então agora eu vou fazer um jogo. Cada um fala uma coisa boa de cada um. Cada um reconhece o que o outro fez de bom nessa semana, que não necessariamente consigo, mas com alguma situação. Poxa, eu percebi que você arrumou a mesa, eu percebi que você pediu desculpa pra mamãe, eu percebi, enfim, fazer um reconhecimento em cima disso. Porque o cérebro, quando a gente recebe gratificação, reconhecimento, elogios, a gente fica muito mais aberto, a gente tem muito mais ideias, a gente flui muito melhor, funciona muito melhor para resolver, por exemplo, um problema. E é uma grande oportunidade, porque às vezes há muito disso da gente esquecer de elogiar, esquecer de reconhecer. A gente às vezes fica tão focado nos problemas do dia a dia que a gente esquece de validar as pequenas coisas, as pequenas mudanças. Então, esse momento de reconhecimento, esse momento inicial, é uma grande oportunidade da gente elogiar, reconhecer, falar algo de bom pro outro, que muito provavelmente isso vai alcançar quem tá ouvindo de uma forma muito mais positiva. Quando a gente faz esses encontros, esses momentos, é muito rico, eu recebo muitos feedbacks positivos entre pais e adolescentes, porque normalmente eles ficam mais trancados, eles não escutam muito os pais, não tem muita essa interação e essa conexão. Então é um bom momento de dar uma palavra de reconhecimento, dar um abraço, dar um toque físico. Isso é um momento muito rico, então não deixar passar. E aí, depois desse momento de reconhecimento, a gente pega a pauta, pega o problema e fala, então então hoje vamos resolver como os brinquedos ficarão guardados, como voltar a comer à mesa uma vez na semana, como a toalha estar sempre no lugar que ela deve estar para se secar, entendeu? Então a gente vai trazer esse problema, Lembrar que é solução. Então, eu vou trazer minha solução e eu estou aberta a ouvir a dos outros, tá? E nesse momento de solução, é um momento de viajar, é um momento de trazer várias ideias. Porque quando a gente for escolher qual solução, vocês forem escolher qual será a solução ou as soluções da semana, é claro que elas têm algumas características que precisam ser seguidas, entre aspas. Mas nesse momento, só de colocar solução, pode viajar, escuta a ideia dos pequenininhos, escreve, viaja, fala o que vem na cabeça. Claro, por quê? Porque vai vindo tudo, vai vindo imaginação, vai vindo criatividade, tá todo mundo tendo oportunidade de falar, e isso é muito rico. A gente está sempre ouvindo o outro também. E aí, na hora da decisão, da solução, que aí sim é importante a gente seguir algumas características para ser sustentável. Então, essa solução, primeiro, ela precisa estar relacionada ao problema. Então, se o problema é brinquedos fora do lugar, não dá para pegar uma solução que não tem nada a ver com brinquedo. Tem que estar relacionada ao problema. Ela tem que ser razoável, ela tem que ser acessível, ela tem que ser compreensível, ela tem que ser, por exemplo, igual essa família que eu dei o exemplo que eu atendi. Não era razoável para eles incluir uma refeição por dia juntos, por causa do horário do pai.
Então, o razoável para eles, inicialmente, foi uma vez na semana. E aí agora elas já estão, hoje a consulta foi para ela me contar que já estavam prontos para incluir mais refeições, quem sabe até diária. Então, naquele momento, aquela solução ela precisa ser razoável. Não adianta você colocar uma expectativa grande, não adianta você se comprometer e não, agora tudo vai mudar, porque não é sustentável. Então, relacionado ao problema, razoável para todos, ela precisa ser respeitosa. Por quê? Se a solução que foi definida por todos, você não se sentir respeitado, for muito difícil para você, for algo que te fere, for algo que você tá deixando de fazer muito, enfim, ou para qualquer, não só para você, tá? Para qualquer um, porque todo mundo vai trabalhar junto para aquele problema ter um foco e solução. Então ela tem que ser respeitosa para todo mundo. Então, gente, não, para mim, ok, para mim acho que dá para chegar a flexibilizar no trabalho e chegar terça e quinta, eu consigo chegar às 6 horas da tarde, tá? Então, é respeitoso. Se eu chegar e falar, não, então a solução vai ser, a partir de agora, todos os dias vai ter uma refeição em casa, juntos. Tá sendo respeitoso com a pessoa que não consegue essa flexibilidade e tá todos os dias 6 horas da tarde em casa? Não tá sendo respeitoso. Então, logo, não vai ser útil. Então, ela precisa ser respeitosa para todo mundo e útil para todo mundo ao problema. E aí, depois que vocês definirem essa solução, que tem essas características, a gente começar a aplicar ao longo da semana. E o interessante é que, por exemplo, claro, arrumando a toalha não tem como você aplicar um dia e um horário na semana, mas com alguns blocos de compromissos podem te ajudar. Então, por exemplo, aqui em casa a gente tem o bloco da responsabilidade. Então, aqui em casa eles já entenderam como é que funciona. Depois do café da manhã, tem o bloco responsabilidade. Então, a gente guarda os pijamas, a gente escova o dente, a gente arruma nossas camas, cada um arruma suas camas, a gente vai fazer a atividade da escola. Então, tem esse bloco, já não tem outra coisa nesse lugar. Então, às vezes vai ser 9 da manhã, às vezes vai ser 10, às vezes vai ser 7, ok, mas eles entendem que é isso que acontece. Então, o problema está sendo sempre toalha em cima da cama. Então, o que vai ser razoável? Toda vez eu vou me enxugar no banheiro então, porque aí eu não esqueço ela na cama. Porque muitas vezes as pessoas, né, principalmente as crianças, se enxugam no quarto e esquecem em cima da cama. Então, que solução? Então, eu vou tomar banho e vou me enxugar dentro do banheiro. Porque aí, assim, agora eu já vou criar o hábito de pendurar a toalha pra se secar. Então, aí a gente começa nessa semana, trabalhar e arrumar, aí algumas estratégias serão em conjunto, outras serão individuais, começar a trabalhar para que isso funcione, para que dê certo de fato a resolução do problema. E aí na próxima reunião da outra semana, que preferencialmente foi no mesmo dia, na mesma hora, no início, antes de tudo, a gente vai conversar sobre o quê? O que vocês conversarão? Sobre como que foi a execução dessas soluções para aquele problema. Foi resolvido? Deu certo? Todo mundo colaborou? Parou? O problema diminuiu? Então a gente viu que persistindo vai dar certo? Ok. Agora não deu certo. De 7 dias, um dia a toalha foi guardada, os outros eu esqueci. Eu defini que quinta-feira, terça e quinta eu ia conseguir voltar, mas aí teve uma reunião muito importante, então eu não consegui voltar. Enfim, ou seja, não foi executado a maior parte do tempo, não adianta a gente ir para o próximo problema, porque o anterior ainda não foi resolvido. Então a gente precisa voltar com o mesmo processo e pensar nas outras soluções que inclusive a gente já havia dado, para ver, não, então se esse não deu, vamos tentar essas soluções aqui, ou vamos pensar em soluções novas. Não adianta descartar um problema se ele não foi resolvido. Então, de fato, a gente tem a semana para desempenhar, de fato, as soluções que a gente definiu. E óbvio que vai precisar de esforço de todos os envolvidos. Por isso que precisa ser respeitoso, razoável, útil, relacionado ao problema. Por quê? Para facilitar o engajamento do acontecimento. Porque se já for uma coisa que não seja razoável, claro que já vai gerar esforço, já é uma mudança, já é algo diferente que você vai ter que trabalhar. Aí ainda não vai ser razoável, vai ser uma coisa inacessível? Não é possível. Então eu espero muito
que isso faça sentido para você, que você leve a essência desses encontros para sua família. Eu trabalho muito isso em consultório, em todos os sentidos, como nutrição, como educadora parental, na parte de relacionamentos conjugais, e flui muito bem. É claro que tem momentos que às vezes a reunião precisa acabar, principalmente quando é conjugal. Por quê, gente? Isso é muito importante. A reunião, esse encontro, enfim, não é um momento de acusação, de briga, de vitimização, de enfiar dedo na cara do outro, de cobrança. Não é. O foco é solução. Então, se às vezes tá percebendo que tá cobrando, tá falando, aí tá começando, mas você tinha que ter feito isso. Mas eu fiz minha parte, você não fez. Se viu que tá assim, para, ops, stop, vamos remarcar a reunião para amanhã? Porque hoje a gente tá com os ânimos muito alterados, então hoje não é dia da gente fazer essa reunião. Então, é importante a gente ter esse cuidado, esse encontro é para resolver problemas e não para trazer mais problemas, intrigas, acusações. Então, quando a gente tem essa perspectiva, fica muito mais leve a nossa vida, a gente consegue falar muito mais das nossas necessidades, o outro tá com um ouvido empático, então ele não tá ali para criticar e julgar suas necessidades, e sim focar em soluções das suas necessidades e vice-versa, claro. Então é muito importante, no casal é fundamental e muito importante na família, porque as crianças passam a fazer parte e compreender os problemas, compreender onde elas podem ajudar, falar do que elas também têm necessidade, focar em soluções. Então há um desenvolvimento de grandes habilidades em 20 minutos de encontro semanal. Então a gente tem tanta coisa importante, a gente coloca tanta coisa importante na nossa agenda, tantas prioridades nós temos, e eu tenho certeza que 20 minutos semanal a gente consegue organizar para que essa comunicação familiar, conjugal flua muito melhor. Então eu espero que você leve essa essência para sua casa, que você pratique, e qualquer coisa que você precisar, pode falar comigo, pode tirar dúvidas, coloca nos comentários, manda direct. Se você achar que ajuda alguém, encaminha esse vídeo também para essa pessoa, que pode ser que ajude outras famílias também. Se você gostou, curte, então compartilha tudo comigo, porque eu tô aqui para compartilhar com você as coisas que funcionam por aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo conteúdo.